Fofos, o negócio é o seguinte, Bitcoin bateu o nosso alvo, quase bateu o nosso alvo. Eu achei até que o Bitcoin iria buscar os $40.500, mas na verdade ele está se segurando antes aqui. Gráfico diário na tela, vamos dar uma olhada. Essa pequena altinha que nós temos com baixo volume, em queda em volume descendente, mostra para nós que o mercado ainda está subindo, porém com bastante armadilhas ainda de vendedores, bastante vendedores arrependidos aqui. Pessoas que estão segurando o Bitcoin nessa região e que estão prometendo para si mesmos que quando voltasse aqui, iriam vender seus Bitcoins. A famosa zona dos arrependidos, né? E agora nós temos a estrutura de lateralidade que a gente vem a imaginar para o mercado cripto agora no próximo, nessa semana, ao longo dessa semana. E o que eu estou esperando para o Bitcoin é que, se ele for romper aqui, que ele consiga bater no máximo até 40.500 e retorne. Mas, pelo visto, ele já está querendo dar uma pequena fraquejada, apesar de ser a recém 7 horas da manhã do dia 1º de fevereiro. Então, estamos no início da construção do mês de fevereiro. Cala a boca, puta! Não, desculpa, é a Siri, foi mal. Não é uma puta, é a Siri. E aí, o que acontece? Nós temos aqui uma pequena sombra vendedora, mostrando que nessa região aqui tem bastante vendedor ainda. Então, tem bastante gente arrependida ainda nessas regiões acima, bastante resistência. Então, nós temos resistências majoritárias aqui nessa região, que é nos 44, 45 mil dólares, e nessa região, que é a região dos 40 mil dólares. Né? E quanto mais nos aproximamos dessa região, mais vendedores nós vamos ter. Pois bem, o mercado, então, ainda lateral, com um pequeno pullback. Isso aqui ainda a gente vai depois já visualizar para ver se isso aqui é uma reversão majoritária ou se é só um pullback para o preço continuar caindo. Então, na minha opinião, ainda é uma alta drone de português, né? Para quem não sabe o que é uma alta drone de português. Oficialmente hoje, apesar de a estreia não ter corrido como previsto. Exatamente assim. Então, nós temos o quê? Nós temos o... Aí a gente tem a chance ainda de decolar o drone em português para depois ele ir para o saco, né? Então nós temos... Isso aqui para mim é um pullback, na minha opinião, que para testar o suporte que foi perdido como resistência. Então nós temos uma importante região vendedora dessa região. E também temos algumas médias aqui. Então nós temos a média de 80 que passa por aqui, se eu não me engano. A média de 80 passa exatamente nessa região. Para manter a estrutura de baixo, geralmente ela bate na média 80 e volta a cair mais um pouquinho para tentar fazer um fundo duplo aqui ou retestar esse fundo. Então, nós temos um fundo não retestado ainda, nós temos esse fundo aqui bem vertical, com um pouco volume ainda por enquanto, e com característica de baixa volatilidade, denota que este mercado pode ser um mercado em baixa, tá? Muito bem, nós temos então aqui essa região de arrependidos. Nessa região de arrependidos, eu quero ver, eu vou fazer um zoom in agora no gráfico de 4 horas, para a gente ver qual é o price action. E o price action aqui me assusta bastante. Por quê? Porque se ele não fazer a xícara dos deuses aqui, ó, que ele tentou fazer a xícara dos deuses exatamente nessa resistência, que era o suporte antigo. Se ele conseguir fazer o rompimento verdadeiro dessa resistência, nós vamos chegar até essa região aqui, ó, 44 mil dólares. Por quê? Porque o tamanho da profundidade dessa xícara geralmente antecipa para nós qual é o movimento total dessa tendência aqui, que ele está tentando fazer uma pequena tendência de alta, e se ele conseguir romper, ele vai levar o preço até esta região aqui. Tá? Acontece que no cenário macroeconômico que nós estamos em uma tentativa do mercado fazer um pullback no S&P 500 também, para o mercado continuar caindo. E geralmente ele também não testou fundo. Então, o que acontece? O Bitcoin está lento hoje porque o S&P 500 está lento. Então, os dois estão vinculados diretamente, sendo que um está respeitando o outro. Então, o Bitcoin está respeitando o que está acontecendo com o movimento do S&P 500. Se o S&P 500 começar de novo a derreter aqui, você pode ter certeza que o Bitcoin já vai começar a derreter a partir desse ponto aqui e vai começar a liquidar os longers que estão aqui embaixo, e liquidar os longers que estão aqui embaixo, fazendo uma forte movimentação de baixa, tá? Então nós temos a seguinte dinâmica.
Dentro de um movimento lateral, se nós temos uma xícara de alta que não é, que tem 70% de chance de subir e 30% de chance de cair dentro da probabilidade, nós temos então um movimento de formar um pequeno topo aqui, lateralizar um tempo, até que ele comece a cair aos poucos aqui e reteste novamente essa região. E aí sim ele faz o fundo verdadeiro, e aí nós temos um pullback mais prolongado mais tarde, tá? Mas por enquanto, a gente tem então, agora de manhã, gravando de manhã cedo, 7h10 da manhã, nós temos uma possível rejeição da xícara dos deuses, tá? Possível, ainda não está confirmada, porque nós temos bastante sombra vendedoras aqui nessa região, que é uma região de resistência, e que está sendo defendida por enquanto pelos vendedores, tá? Então os vendedores estão ainda um pouquinho mais fortes agora de manhã. Isso não quer dizer que ao longo do dia a gente não consiga voltar aqui e faça um rompimento verdadeiro com velocidade ao longo dessa semana, como eu tinha projetado, né? Na minha opinião, essa semana a gente poderia ter uma semana de recuperação de alta temporária para depois o preço fazer o Bart Simpson ali em cima, né? E cair para liquidar essa galera aqui, mas podemos já ter busca de liquidez mais rápida caso essa rejeição se confirme, tá? Então, essa rejeição se confirmando, tanto o BTC quanto o Ethereum, se ele confirmar agora de perder esse fundo aqui, ó, tá? Perder os 36 mil, a gente novamente vai buscar os 33 mil mais uma vez, tá? Então, perdendo esse fundo aqui, a gente tende a entrar em estrutura de baixa novamente. Beleza? Ele não está conseguindo passar dessa resistência aqui. Fica mais claro ainda que isso aqui é uma resistência até interessante, porque se a gente inverter o gráfico, vou fazer a bruxaria aqui, a bruxaria da trairagem aqui, ó, pronto. Se a gente fizer isso aqui, a gente inverte o gráfico, parece que o mercado está querendo como se fosse fazer um pivô de alta, né? Só que é satânico, tá? Por quê? Porque essa média aqui de 8 com a média de 80, estão querendo se cruzar, mantendo o ciclo de baixa por mais tempo, né? E aí esse principal suporte que tem aqui é os 28 mil dólares, que é o suporte mais testado, digamos, né? E se fosse uma tendência de alta, seria a primeira resistência mais forte, tá? Então, nós temos essa briga boa agora aqui de lateralidade e acumulação. É normal, porque nós temos um grande volume de negociação nesta região toda aqui. Se a gente romper, então, para baixo essa região, ele faz aquele movimento que eu falei para vocês de buscar os 44 mil rapidamente. Se ele se segurar e rejeitar, ele vai fazer uma continuação do movimento de baixa, porque isso aqui, na verdade, é como se fosse uma bandeira de baixa mesmo, tá? Se fosse mercado altista, ele faria isso aqui, ó. Lembra daquele padrão de continuidade de movimento que acontece quando está em tendência de alta? Então, ele está fazendo exatamente isso, só que versão satânica, né? Versão Stranger Things, que é a versão reversa, tá? Então, no Stranger Things aqui, ó, se a gente fizer isso aqui, ele vai realmente buscar lá embaixo, lá na puta que pariu, sabe? Então, o primeiro alvo geralmente é aqui, né? E aí, geralmente, ele tende a fazer um movimento mais complexo. Beleza? Então, por enquanto, o Bitcoin está completando um possível pullback para continuar caindo. Essa é a grande realidade, infelizmente. Ou felizmente para quem gosta de comprar Bitcoin na queda, como é o meu caso, tá? Então, felizmente, ele está continuando a tendência de baixa. Vamos lá. Então, o S&P 500 está com carinha de indefinição aqui, está recém-iniciando aqui, ó. Fez um pequeno bull trapzinho aqui no gráfico de 1 hora, gráfico muito curto. Tem uma puta resistência nessa região também. Exatamente, tem uma City resistência aqui, tá? Então ela tem uma resistência complicadíssima, o S&P 500, também com características de que não vai conseguir passar rapidamente por causa do contexto macroeconômico ainda. Então eu também aguardo aí esse fim desse pullback e trazer mais movimento de baixa para o S&P 500 também. E a Nasdaq? A Nasdaq tem mais capacidade de continuar subindo um pouquinho mais, tá um pouquinho mais bonitinho, tá? Tá um pouquinho mais delicinha aqui. Vamos ver. Mas a Nasdaq teria mais capacidade de... não, mas tem uma resistência aqui, ó. Olha a resistência aqui, ó. Aqui tem uma puta resistência também. Ó. Então, eles estão apoiando um pouquinho por causa da resistência.
Onde tem maior volume de negociação, Fofolete, onde o preço tende a ficar, ou a pontuação do mercado tende a ficar mais lateral, neste ponto de controle aqui. Lembrando que o POC aqui, o ponto de controle principal que a Nasdaq está, é aqui. Onde é que seria o alvo se ele continuar caindo? Aqui nos 140 pontos, aqui, ó. Tá? Aqui na região 140. Beleza? Nesta região aqui. Então, ela ainda pode ter comprimento ainda de baixa mais forte, ainda. Principalmente com o cenário que se desenha aí, tá?